Eu acho que um dos principais desafios desse projeto para nós, na parte da confecção dos materiais da fibra ótica, foi o fato de a gente ter que fazer uma readequação no mobiliário já existente. Isso foi extremamente desafiador, porque se tratava de um mobiliário antigo e a gente teve que encontrar um caminho, uma passagem para as fibras óticas dentro desse mobiliário antigo, ou seja, não se tratou de um mobiliário que foi construído pensando em ser uma vitrine para a fibra ótica. Então esse processo de adaptação acabou acontecendo de uma forma muito interessante, já que a fibra ótica ela é relativamente minimalista, né? E permitiu que a gente passasse com a luz por caminhos que seriam muito difíceis de percorrer com qualquer outro sistema de iluminação. Bom, basicamente para o Museu do Suábio, a linha que a gente utilizou após inúmeros estudos foi a linha Focuslight. Tratam-se de terminais, como eu dizia, muito pequenos, muito minimalistas e que permitem um grande ajuste, né, de controle da luz, focos mais concentrados, focos mais abertos, dependendo do que se gostaria de valorizar no acervo. Então essa linha é uma linha que permite muito bem o ajuste fino da iluminação ao final do projeto, depois do acervo colocado. E então a gente trabalhou com essa linha, que foi inclusive uma linha premiada pela Abilux no prêmio Design de Luminárias, e é uma linha a qual a gente tem inclusive exportado para outros países, porque ela realmente tem permitido uma das grandes vantagens da fibra ótica, que é o controle da luz. Nesse projeto, a gente usou 434 metros de cabos de fibra ótica. E como cada cabo é um composto de muitos fios de fibras óticas, isso dá um total de mais de 21 quilômetros de fibra ótica para iluminar as vitrines do Museu do Suábio. Esses cabos fizeram a conexão entre 13 fontes de iluminação e 169 terminais da linha Focuslight, como eu disse há pouco. Iluminar museus é um trabalho de extrema responsabilidade e é algo que a gente dorme tranquilo quando é um projeto tão bem elaborado como fez a Viés Cultural e algo tão bem estudado que a gente fez esse trabalho em conjunto, né? A fibra ótica ela permite que você não emita raios ultravioleta e infravermelho no acervo. Então a gente elimina toda aquela questão da temperatura, de raios ultravioleta que podem gerar um desbotamento de um acervo tão delicado como é no Museu do Suábio, né? Onde a gente tem algumas peças, é verdade, mais resistentes, mas a gente também tem muito tecido, peças extremamente delicadas e sensíveis. E, de novo, esse controle da luz permitiu com que o único dano potencial ao acervo é o dano fotométrico, né? Mas a gente não tem absolutamente nenhuma emissão de ultravioleta nem de infravermelho, eliminando toda a temperatura na parte interior das vitrines, e isso, sem dúvida, é uma grande tranquilidade, dá uma grande serenidade na hora da gente fazer esse tipo de iluminação com responsabilidade. Para o Museu do Suábio, a gente usou um equipamento que a gente gosta muito, que é uma fonte de iluminação que tem um IRC maior que 98, com o R9, que é aquele índice de reprodução dos vermelhos, principalmente, que é super difícil de alcançar, maior do que 96. Então a gente conseguiu uma fidelidade de cor espetacular, numa temperatura de cor de 3000 Kelvin. Eu acho que um ponto importante do projeto que a gente deveria valorizar é que as vitrines dos manequins eram vitrines dinâmicas, né? Os manequins eles ficam rotacionando. Então isso trouxe uma grande dificuldade na hora de fazer o afinamento da luz, né? Porque evidentemente você não tem o mesmo controle de luz e sombra que um objeto estático. Por outro lado, isso acabou sendo, como resultado final, algo que proporcionou um dinamismo a mais também na iluminação e não só no acervo, né? Então a gente tem uma iluminação que já é esteticamente muito bem valorizada pela fibra ótica, pelas questões de reprodução de cores, pelo próprio minimalismo das peças, né? E a gente tem também essa movimentação do acervo que faz com que essas sombras e esses reflexos se alterem à medida que o observador está circulando pelas salas. E isso eu acho que foi uma curiosidade muito bacana. Uma outra curiosidade que eu achei legal é que, teoricamente, a gente tenta esconder o sistema de iluminação de um projeto, principalmente de uma iluminação mais técnica, né, onde o objetivo, por exemplo, no caso do museu, é valorizar o acervo, né, e não as luminárias em si.
E estava proposto um barrado, né, para esconder os terminais de fibras óticas. Mas no final, a estética dos terminais tão pequenininhos, junto com os cabos tão fininhos passando por ali e fazendo isso de uma maneira tão delicada, tão discreta, acabou ficando tão bacana, tão esteticamente aceitável, que o próprio pessoal da Vies pediu para que a gente não colocasse aquele barrado, né, aquela moldura que esconderia os terminais. Eles decidiram então assumir o sistema de iluminação como algo cênico, algo teatral, compondo então o interior das vitrines.